Fala aí, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Turma, nesse bloco agora nós vamos dar foco, nós vamos dar prioridade na nossa disciplina de DS, trabalhando com Java lá, beleza? Para que vocês possam ter mais referências, para que vocês possam aprender novas coisas, não só para implementar no projeto aí, né, que vocês estão desenvolvendo, mas que vocês possam levar para a vida de vocês, para essa que é uma das principais linguagens aí do mercado de trabalho, né? Inclusive, de repente, se for o caso, não sei, né, se é a ideia de alguém para TCC fazer uma aplicação desk, pode estar considerando o Java aí como uma das possibilidades, porque vocês vão perceber que dá para fazer coisas bem bacanas e bem completas, tudo bem? Então, de início, nós vamos voltar, né, a trabalhar naquele projeto que nós estávamos mexendo. Já deixa eu abrir aqui o meu NetBeans, abrir o Champ também, né, que a gente vai precisar do Champ e do MySQL, porque a gente já está fazendo conexão com o banco de dados e tudo mais, então a gente vai precisar desses carinhas aí. Deixa aqui minimizado por enquanto e só abrir o meu NetBeans. E aí na última aula nós havíamos já mostrado para vocês algumas características bem bacanas, bem interessantes, né, que era a criação dos JFrames, tá? Então, deixa eu abrir aqui ele, inclusive, deixa eu pegar aqui, projeto Bibliotech, vamos lá. O que nós havíamos feito? Deixa eu abrir aqui a minha view, ó. Nós havíamos criado, né, essa telinha aqui de cadastro, onde nós, principalmente para exemplificação, né, porque a partir de eu acredito que vocês tendo como exemplo, vocês conseguem aplicar nos demais. Então nós temos aqui a nossa tela de cadastro, aonde dentro desse botão cadastrar aqui, ó, o que nós possuímos, né? Nós possuímos algumas validações. Essas validações, se elas estiverem corretas, nós instanciamos alguns objetos, né? E a partir da instância desses objetos, chamamos um método chamado adiciona, que esse método adiciona, ele está criado lá dentro da nossa classe da autor. E esse método adiciona, se nós formos dar uma olhada nele, deixa eu abrir ele aqui para eu poder só mostrar para vocês, ó. Esse nosso método adiciona, ele basicamente é responsável pelo quê? Ó? Ele é responsável por fazer a inserção, né? Por adicionar um novo usuário para a gente lá dentro do nosso banco, fazendo aí com que o nosso programa funcione corretamente de fato, beleza? Então, dando sequência na nossa última aula, nós já tínhamos até criado já o método alterar aqui, né? Só que o método alterar não havíamos feito a partir de uma interface visual, a partir de uma interface gráfica. Por quê? Vamos chegar nesse ponto, vamos fazer o CRUD completo, né? Adicionar, atualizar, deletar e listar. Porém, o último item eu acredito que seja o alterar, porque para que o alterar funcione, pelo menos da maneira com que eu quero demonstrar para vocês, eu preciso antes já estar listando os itens, beleza? Então, vamos deixar o alterar um pouco mais para frente, para criarmos aqui essa mecânica do alterar através de uma interface visual. Por enquanto, nós temos apenas o cadastrar, apenas a nossa tela de cadastro, beleza? E aí, dando sequência, nós queremos mostrar para vocês algumas coisas bem simples, né? Por enquanto aí, mas bem bacanas. Ainda com relação aos nossos JFrames, a criação das nossas telas. Porque acreditamos que isso vai dar digamos assim, um upgrade dentro do sistema de vocês, vai deixar ele com um ar, com um aspecto assim mais profissional, né? Apesar de ser coisas simples, tá? Então, aqui dentro da nossa view, ó, dentro daqui nós temos um pacote chamado view, né? Lembrando que daquela arquitetura de desenvolvimento chamado MVC, nós temos já criado a model, que são as nossas classes base, beleza? Onde nós criamos as classes para cada um dos objetos que nós vamos conter, com seus determinados métodos. Temos também aqui já a nossa camada de visualização, tá?
aqui não está 100% correto, mas está funcional, tá? Mas não está 100% correto, por quê? Porque dentro da nossa camada de visualização, percebam que nós estamos fazendo alguns tratamentos aqui dentro dessa camada de visualização, certo? E geralmente, dependendo aí de como for a tua aplicação, essas verificações elas precisam ser feitas lá dentro da camada de controle, tá? Então, o que que acontece? A view, né, que é a nossa interface, ela simplesmente coleta as informações e joga essas informações para controller. Lá dentro da controller, ele faz toda a validação, verifica se o campo foi preenchido, verifica se foi preenchido da maneira correta, se os dados batem com o que você está esperando. Se tudo estiver funcionando, aí é a controller quem aciona o método lá da nossa DAO para poder inserir, atualizar, excluir e assim por diante, certo? E não dessa maneira assim direta como nós fizemos. Se vocês repararem, ó, aqui dentro da nossa view, nós estamos, né, fazendo alguns tratamentos ainda aqui de forma pequena, de forma simples, e aí aqui dentro também nós estamos fazendo o acesso à nossa classe de DAO, tá? Mas acredito que o importante é primeiramente deixar funcionando, e aí depois que estiver já com um embasamento mais bacana, que já tiver mais com uma cara mais construída, nós criamos aí a camada de controle e refatoramos o nosso código, porque é mudanças pequenas, tá? É só pequenos refatoramentos que precisariam ocorrer. Mas se caso não der tempo de ver a camada de controle, ao menos o projeto vai estar implementado, tá? Então aqui, como eu estava comentando, dentro da nossa camada de view, dentro do nosso pacote de view aqui, ó, eu vou criar um novo pacote, beleza? E esse meu, desculpa, um novo pacote não, um novo arquivo. E esse meu arquivo, ele vai ser mais um form JFrame, beleza? Então, criei aqui um novo JFrame. Posso dar o nome que eu quiser para esse JFrame, beleza? O que eu vou demonstrar para vocês aqui vai ser referente à minha tela principal, então eu poderia chamar aqui de main, por exemplo, tá? Mas não necessariamente precisa ser o main, apesar de ser a nossa tela principal, tá? Mas não precisa ter essa nomenclatura de main. Tanto é que eu vou chamar ela aqui de home, só para que vocês vejam que não precisa ter a nomenclatura de main para esse caso. Vou chamá-la de home aqui, ó, que é a minha tela principal. E aí, de início, nós queremos mostrar algumas características bacanas para vocês, beleza? Aqui com relação ao swing, né, com relação à construção da interface. Então eu deixei aqui um pouco mais extenso o meu quadrado aqui da minha criação de telas. E aí para ele eu vou mostrar alguns pontos, inclusive alguns que eu já mostrei na aula passada, como por exemplo incluir ícones em botões, incluir ícones em labels, né? E assim por diante. Mas nós vamos mostrar para vocês aqui alguns outros aspectos e também esse daí na aplicação dessa telinha aqui, beleza? Um aspecto bem bacana que nós gostaríamos de mostrar é a possibilidade de criar uma barra de menus aqui em cima. Por exemplo, tendo como referência aqui o nosso próprio NetBeans. Aqui no topo, ó, nós temos um menu que conforme a gente vai passando ou conforme a gente vai clicando, né, ele vai realizando essas ações aqui para a gente, ó. E ele vai abrindo submenus e vai exibindo mais informações e assim por diante, beleza? Então, acho que isso é bem bacana e também, né, além de ser bem bacana, é bem comum, de certa forma, né, em aplicações desktop. Basicamente, a maioria das aplicações desktop, elas têm esse tipo de menu no topo, certo? E aí aqui no nosso swing, aqui na nossa paleta de opções, nós temos aqui uma opção chamada barra de menu, ok? É só eu clicar e puxar essa barra de menu para dentro do meu JFrame que ele já vai ser lançado ali no topo, combinado? Bem simples, né? Aí aqui eu tenho algumas opções já pré-definidas, eu tenho aqui a File, a Edit, mas nada me impede de alterá-las, tá? Então eu posso
vir aqui na File, ó, por exemplo, trocar, ao invés de chamar de File, para o nosso cenário aqui dessa aplicaçãozinha que a gente está construindo como exemplo, né? Eu vou criar aqui, vou chamá-la de cadastros. Cadastros. Para o próximo item aqui, eu vou chamá-lo de, por exemplo, relatórios. Relatórios, ok? Aí eu posso, né, não necessariamente só ficar com esses dois, eu posso inserir outros também. Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, item de menu, tá? Então aqui, ó, nessa outra opção, para criar a barra, né, é barra de menu. Para criar os itens é item de menu, certo? Então eu posso vir aqui item de menu, clico e arrasto ele, ó, posiciono ele aqui para ele poder ser inserido, tá? Deixa eu só encontrar aqui a posição dele correta. Na verdade, não é o... É que tem uma diferença, né? Oh, pera aí, cliquei errado, galera. Deixa eu dar um delete. É porque tem uma pequena diferençazinha, tá? Qual que é a diferença? Se eu quero criar aqui dentro da minha barra mais itens, eu vou escolher essa opção aqui, ó, menu, beleza? Então eu clico na opção menu e arrasto ela para cá, ó, tá vendo que ela forma um quadradinho aqui, ó? Quando ela formar esse quadradinho, eu posso soltar. Opa, vamos lá de novo, peraí. Vamos lá de novo, menu, formo aqui o quadradinho, peraí, vai, aí. Aí eu posso soltar, ó, que aí ele adiciona um novo item do menu para mim, beleza? Vocês perceberam, né, que a primeira vez deu errado, talvez porque ele é um pouco mais delicado para essa questão. A gente precisa apontar o local certinho ali, mas é só vocês, de repente, ir tentando. Vou colocar até mais um aqui, ó, menu, arrasto, vou colocar ele aqui, ó, vamos lá, vem, tá vendo, ó, tô procurando a posição dele para ele ficar com aquele quadradinho, aí, ficou o quadradinho laranja assim, ó, eu solto e ele adiciona o próximo, tá? Então, esse daqui vai ser o meu item, cadastros, relatórios, eu vou chamar de backup, tá? Então, aqui a gente teria aqui uma opçãozinha de backup para a nossa aplicação. E o último, como geralmente acontece, eu vou chamá-lo aqui de ajuda, tá? A grande maioria dos programas Desk, ele tem essa opção de ajuda, onde coloca lá o número de licença, versão, de repente um menu, um manual, né? Um manual de usabilidade do sistema. Vocês definem aí o que vocês quiserem, tá? Aí beleza, ficou bacaninha aqui na minha opinião, mas a gente pode fazer isso daqui, ó. A gente pode ter a opção de clicar nele e ele abrir um submenu e inclusive colocar isso daqui também, ó. Colocar esses que ele vai abrindo a setinha para o lado, tá? Como é que a gente faz isso? Nós podemos vir aqui, pegar de novo. Deixa eu pegar com o item, com esse mesmo menu para ver se vai dar certo. E vou soltar aqui dentro de cadastros, ó. Então vou soltar aqui dentro de cadastros. Percebam que, ó, o que ele já fez aqui para mim, né? Ele já criou para mim essa opção, ó, com o item aqui com a setinha, tá? Se eu vier aqui, ó, e quiser colocar uma outra opção aqui na frente, aí eu não pego agora como menu, ó. Se eu pegar como menu, ele vai vir com uma setinha, beleza? Então ele ficaria assim, ó, ele iria montando um ao lado do outro como setinha, e não é essa a intenção que eu quero. Então eu vou excluir esse daqui, e quem eu vou pegar agora não é o menu, mas sim o item do menu, tá? Então eu pego o item do menu, e aí eu solto o item do menu dentro aqui desse meu com a setinha. E aí eu poderia criar aqui quantas opções eu quisesse, ó. Colocar aqui mais uma opção, colocar aqui mais uma outra opção, beleza? Ó. Poderia criar aqui um outro com setinha embaixo desse? Poderia, ó. Pega o íconezinho ali, menu, e solta aqui dentro de cadastros, ó. Aí ele cria aqui na parte de baixo, beleza? E aí dessa forma a gente vai montando esse nosso menuzinho aí. É bem bacana, né? Para relatório, poderia fazer a mesma coisa, ó. Poderia criar aqui, pegar o menu, solto dentro de relatório. Aí ele vai abrindo aqui para mim. O que tem a setinha tem a possibilidade de jogar aqui um ao lado dele, tá bom? E assim por diante. Vamos só então fazer o seguinte, ó. Para esse meu primeiro menu aqui, já que eu estou dentro de cadastros, né? Então eu vou abrir aqui a opção
de cadastro de, deixa eu ver, cadastro de autores, por exemplo. Cadastro de autor, tá? O próximo aqui seria cadastro de livros, né? Já que a gente está falando de uma biblioteca, eu vou colocar aqui cadastro de livros. Aí aqui para cadastro, para autor, eu poderia colocar aqui algumas opções, tá? Então eu vou fazer assim, ó, só para, opa, dei 2 cliques, não seriam 2 cliques, né? Eu quero editar o nome do texto aqui, então, opa, vamos lá, clica de novo, para ele poder editar o nome do texto. Vai, filho. Aí, abriu. Então aqui para autores, ó, eu vou colocar que eu quero cadastrar autor. Além de cadastrar autor, eu vou querer também listar. Então vou colocar aqui listar autor, beleza? Ó, listar autor. E eu poderia colocar aqui uma outra opção, sei lá, opção que vocês julgarem pertinente aí, tá bom? Vou colocar aqui como exemplo só um excluir autor. Só para que complete aqui as 3 opções já que eu coloquei no menu, né? Então vai, abre. Se de repente ele ficar ruim para vocês aqui, né? Porque eu tenho que dar um clique para ele poder abrir esse carinha aqui. E aí se eu der 2 cliques rápido ele abre o código, né? Então você pode dar um botão direito também e editar texto. Pode ser também essa opção. Tá? Então vou colocar aqui, como eu falei, um excluir autor só para exemplificar e criar aqui o nosso menuzinho. Tá? E vamos executar para ver como é que ficou isso daqui, ó. Só para a gente ter uma ideia, ó. Pedir para executar, ele está pensando. Vai dar o run, subiu. Então, percebe aqui, ó, que nós temos aqui agora, ó, um menuzinho, né, parecido com os menus que geralmente nós temos nas aplicações Desk aí. Beleza? Isso é bem bacaninha. Por que é bem bacana? Porque, inclusive, ó, eu consigo fazer, se vocês repararem aqui, ó, eu consigo implementar teclas de atalho. Então, não necessariamente, né, eu preciso vir com o meu menu, eu preciso vir no meu menu aqui, clicar dentro de cadastro, clicar dentro de autor e depois clicar dentro de cadastrar autor. Eu posso configurar aqui uma tecla de atalho, ó. E aí, dando duplo clique dentro dessa tecla de atalho, vamos lá, ele abre essa janela aqui para a gente, beleza? E aí nós podemos escolher aqui qual é a tecla de atalho que nós queremos. Por exemplo, eu vou dizer aqui que vai ser o F2, beleza? Então, ó, F2 vai servir para abrir a minha tela de cadastro de autor. Aí eu dou um OK aqui, ó, ele já diz aqui que é o F2, certo? E aí isso daí a gente já consegue deixar bem mais bacana, né? Com teclas de atalho para abrir determinadas janelas na nossa aplicação e assim por diante, beleza? Bom, como a ideia aqui é mostrar para vocês a base de tudo, tá, turma? Não só desse projeto aqui, mas inclusive é a mesma abordagem que eu faço com vocês, por exemplo, lá em React, né? Eu mostro o como fazer em uma tela e aí, dentro dos projetinhos, vocês replicam isso e vão praticando, e vão testando, e vão tentando, né? Para conseguir realizar aí também o de vocês. Então a ideia aqui é mostrar um esboço de como é que funciona, né? E aí vocês vão personalizar conforme a sua necessidade. Com relação a essa nossa tela de menu aqui ainda, eu poderia fazer o seguinte, ó. Posso criar aqui um botão, só para a gente demonstrar o que comentamos na última aula, criar aqui um botão, né? E esse meu botão, eu não necessariamente preciso ter só essa nomenclaturazinha aqui. Eu posso colocar, por exemplo, um ícone dentro do meu botão, né? De que maneira? Meu botão está selecionado, posso vir aqui, ó, em propriedades, na opção aqui de ícone, né? E apontar um determinado ícone para inseri-lo dentro do nosso botão ali. Então vou vir aqui em imagem externa, porque eu ainda quero pegar ele de dentro do meu computador, né? Então vou vir aqui em imagem externa, vou selecionar ele aqui, da mesma forma com que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Então deixa eu ver aqui onde é que eu deixei aqui. Eu deixei já alguns ícones aqui preparados, só para facilitar aqui para mim. Opa, lugar errado, volta.
DSN, segundo, DS, ícones aqui. E aí eu vou escolher aqui o ícone que eu quero, né? Então, vou pegar aqui o meu ícone de autor. Eu vou pedir para ele abrir, tá? E aí eu já vou aproveitar e vou pedir para ele importar isso daqui, esse ícone, para dentro do meu projeto. Então, ó, eu vou vir aqui e importar para o projeto e escolho, né, aonde é que eu vou querer colocar esse meu ícone. Da mesma forma com que eu mostrei para vocês lá na aula passada, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue deixar esses pequenos arquivinhos de imagem, né, dentro do nosso projeto e enviar para lá, enviar para cá, e aí a nossa aplicação não perde essa referência desse ícone. Então o meu projeto ele está onde? Ele está aqui, se eu não me engano, dentro de... peraí, deixa eu ver aqui. Então vou selecionar aqui a minha imagem. Deixa eu fechar aqui e fazer de novo. Então, importar para o projeto. Selecione o arquivo de imagem. Então, vou selecionar aqui, ó, o meu arquivo de autor, tá? Que é o que eu queria pegar. E aí eu vou escolher, né, aonde é que eu vou colocar esse meu arquivinho. Então, eu vou querer colocar ele aqui dentro da minha pasta de ícones, que está dentro de View, e dou um finalizar. Beleza? Aí ele já importou a minha fotinha do meu autor, né, para dentro do meu projeto. Se eu der um OK, percebam que ele trouxe aqui, ó, o que a gente necessitava. Beleza? Que é o íconezinho. Aí eu posso até apagar esse texto, ó, vou vir aqui em Text, apago o texto e deixo só o ícone do nosso autor aqui, tá bom? Deixar ele aqui justinho assim, ó. Aí. Ok. Posso fazer isso aqui, ó, para outro botão, por exemplo. Então eu trago outro botão para cá, faço a mesma coisa. Venho aqui em propriedades, ícones. Então venho aqui em ícones, vou pedir para ele importar, né, ó, importar para o projeto. Vou pegar aqui agora o ícone de livro. Então peguei aqui o ícone de livro, lá na minha máquina, seleciono onde está o ícone de livro, né? E escolho aonde que eu vou querer colocar esse ícone de livro dentro do meu projeto. Então já criei uma pastinha específica para ícones aqui. Então finalizar, ele traz aqui para mim o nosso ícone, beleza? Vou apagar esse texto. E aí, só não ficou legal, né? Porque essa imagem é pequenininha e essa imagem é grandona. Então isso acabou dando uma bela diferença aí, certo? Mas de repente é só vocês tratarem as imagens, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem do mesmo tamanho. Deixa eu ver se tem aqui outra de autor. Acho que essa daqui, escritor. Foi essa daqui que eu tinha preparado, na verdade. Então, ó, essa daqui, né, é para o meu autor ou escritor. Coloco aqui, coloco também a minha de livro. Aí posso vir aqui criar um outro botão, ó. Coloco aqui um outro botão e aí vocês já sabem, né, o que manda é a criatividade. Venho aqui em ícone de novo, na barra de propriedades, peço para importar para o projeto, seleciono qual é o meu ícone que eu quero, então vou pegar aqui agora o meu ícone editora, beleza? Peço para ele colocar dentro do meu projeto. Aí meu editor está aqui. Vou só apagar o texto, né? Para ficar só o símbolozinho do botão. E aí fica bem, na minha opinião, bacana essa criação dessas interfaces aqui, tá bom? Aí isso aqui, né, são botões. Só para facilitar, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso pegar uma label, colocar aqui embaixo e falar o seguinte para essa minha label aqui, ó. Colocar aqui autores e colocar aqui a minha tecla de atalho. Por exemplo, eu tinha dito que era a F2, né? Então, ó, já dou uma dica aqui para o meu usuário. Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho da minha fonte, né? Ó. Tá com 13, vou colocar aqui um 18. Tá? Então, ó, para acessar aí autores é F2. Como que eu sei que é F2, né? Porque foi o que eu configurei aqui, ó, na minha tecla de atalho. Tá vendo aqui, ó? Então eu coloco uma label como uma dica para essa minha tecla de atalho que eu personalizei ali. Beleza? Aí poderia fazer aqui a mesma coisa, ó. Só que ao invés de autores F2, poderia colocar aqui assim, ó, livros.
livros com a tecla de atalho F3, por exemplo, certo? E a mesma coisa ali para editora, coloco aqui editora, né? Editora com a tecla de atalho F4. F4. E aí o que manda é a tua criatividade na construção das suas telinhas, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar até um background para essa minha aplicação. Venho aqui, ó, coloco uma label, beleza? Eu coloquei uma label comum. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês na última aula? Vamos executar aqui para a gente ver isso daqui, ó. Tá executando, peraí. Beleza, ó, como é que tá ficando aqui a nossa tela, ó. Só que esses aqui são botões, ó. Por enquanto eles são clicáveis, mas eles não fazem nada, né? Mas ficam com esse aspecto de botão. E se eu quisesse, professor, colocar um background aqui dentro da minha aplicação, eu consigo? Consigo. Sabe essa label que a gente colocou aqui, ó? É só a gente utilizar essa label para colocar um ícone nela. Então se eu venho aqui, ó, criei a minha label, vou em propriedades dela, deixa eu selecionar ela aqui, ó, label, propriedades. Vou lá da mesma forma, ó, venho aqui em ícones, peço para adicionar um ícone, peço para importar para o meu projeto. E aí eu tenho aqui, deixa eu ver, aqui ó, eu deixei já uma imagenzinha criada aqui como fundo, ó. Então seleciono essa minha fundo, peço para ele fazer a minha importação. E aí, ó, eu tenho aqui a minha imagem de fundo, ó, que eu posso fazer isso daqui, ó. Vou tirar aqui a label dela, né? O texto da label, assim como a gente fez no botão, o texto da label eu não preciso, vai ser só o ícone, tá? E aí aqui, ó, eu posso ajustar, né? De acordo com o tamanho da minha imagem, deixar o tamanho da minha tela também, ó. Vamos dar uma olhada como é que ficou essa tela agora? Carregando, olha lá, ó. Já tá ficando bonitinha, né? Tá ficando bacaninha aqui a criação da nossa telinha. E aí eu poderia fazer aqui várias outras opções, vários outros menus, várias outras coisas, tá? No final da aula eu vou deixar um print de como que eu montei essa minha tela aqui final, para que vocês tenham aí um panorama. Inclusive eu mando até os meus ícones para vocês, tá? Se vocês quiserem montar igual, fiquem à vontade. Se quiserem montar o de vocês, fiquem mais à vontade ainda, tá bom? É só vocês tratarem as imagenzinhas para deixá-las todas do tamanhozinho que vocês querem, né? Essa daqui eu criei com Photoshop, então vocês tiveram aula de GIMP, tiveram aula de Pencil, né? Sabem melhor do que eu como montar essas coisas aí, tá bom, turma? Fica aí ao critério da criatividade de cada um de vocês. Então tá bom, legal, professor, tô gostando por enquanto. Mas o que eu faço agora, né? Eu criei o meu botão, eu tenho aqui o meu botão, que eu digo que ele vai abrir aqui autores, mas como é que eu faço para de fato, quando eu clicar nesse botão, ele abrir para mim uma outra tela? Então, é isso que a gente vai fazer agora, ó. Isso daqui não é um botão? Se a gente der duplo clique em cima desse botão aqui, ó, ele abre para a gente já na parte do código, aonde nós podemos codificar a ação daquele botão, certo? E a ação desse botão, ela é praticamente bem simples, turma. O que nós precisamos fazer? Dentro do Java, tudo é um objeto, né? Tudo é orientação a objeto dentro do Java. Java é uma linguagem 100%, tá? 100% orientada a objeto. Então aqui, ó, nós precisamos basicamente instanciar e lembrem-se que aqui, ó, a nossa tela de cadastro, ela é um objeto, né? Se vocês olharem aqui, ó, ela é um objeto, ela tem aqui, ela é uma classe, né? Ela tem o seu método construtor, então ela é um objeto, certo? O que a gente precisa fazer? Ó? Vou voltar dentro da minha home, lá naquele botão da home. Eu simplesmente preciso instanciar um objeto e para esse objeto eu utilizar uma propriedade que existe nele, tá? Como que eu seto um objeto, turma? Vocês já sabem como setar um objeto, né? Você cria lá um objeto do determinado tipo que você deseja. Então, por exemplo, já que eu quero criar um objeto referente à minha classe tela cadastro, poderia fazer assim, ó, tela cadastro, chama aqui, ó, posso chamar do nome que eu quiser, vou chamar de tela cadastro também, tela
cadastro. É o nome do meu objeto, tudo bem? Cadastro. E digo que ele é igual a uma nova instância de tela cadastro. Até então, nenhuma novidade. Vocês sabem fazer isso daqui, instanciando objetos, da mesma forma que a gente instanciava lá um objeto nas nossas aulas de orientação, né? Instanciava lá um autor, instanciava um aluno, instanciava um animal, uma conta bancária e assim por diante, tá? Então, instanciamos um objeto da nossa tela cadastro. E aí, agora, esse meu objeto, que eu dei esse nome aqui para ele, ó. Então, vamos dar aqui um tela cadastro, que é o meu objeto, beleza? Não é a minha classe, ó. Percebam que eu deixei a classe com underline e o objeto sem underline para não confundir. Esse meu objeto, ele tem uma propriedade, que essa propriedade ela é chamada de setVisible, certo? Ó, então ela tem aqui uma propriedade chamada setVisible, e aí eu passo um booleano para ele. Tá vendo aqui, ó? Que ele tá dando até a dica aqui pra gente, ó. Ele tá aguardando um booleano. Booleano a gente sabe que é false ou true. O método aqui se chama setVisible, né? Então, fazendo um entendimento aí, já nos dá a entender que é colocar a visibilidade dessa tela. Então, a gente pode colocar a visibilidade dessa tela como true. Beleza? Ó, eu instanciei um objeto da minha tela cadastro e agora eu digo que esse meu objeto, né, essa minha tela cadastro, vai ser setada a visibilidade dela como true. Simplesmente assim a gente vai fazendo com que as nossas telas vão brotando, vão aparecendo dentro da nossa aplicação, tá? Vamos testar isso daqui, ó. Vou mandar ele executar com esse código. Executar arquivo. Opa, executei o arquivo errado. Não é esse aqui que eu quero. Eu quero executar o arquivo home, né? Essa codificação aqui é dentro da home. Então vamos executar a home. Ó, beleza? Nossa home está aqui. A gente codificou esse botão aqui, né? Ó, e aí se eu clico nesse botão, ó, cliquei, ó, ele abre uma nova tela para mim. Beleza? A gente já tinha configurado aqui o cancelar. Lembra da aula passada que a gente configurou o cancelar com a propriedade lá this.dispose? Se eu clico aqui em cancelar, ó, ele volta para cá. Então, é desse jeito que funciona, ó. This.dispose, ó, this.dispose, que é o que tem por baixo desse botão, a aula passada, ele fecha a tela, ó. E para a gente abrir uma tela, a gente instancia o objeto dela e dá aquela propriedade setVisible como true. Beleza, galera? E aí, a gente consegue já ir fazendo essa coisinha legal, né? Pelo menos acredito que quem achou que Java era chato, que Java era difícil, talvez esteja mudando um pouquinho aí essa concepção. Vocês conseguem perceber que Java é legalzinho, né? Dá para fazer coisas interessantes também, tá bom? Perceberam o seguinte, galera? Ó, perceberam isso daqui? Ó, vou executar de novo para eu poder mostrar para vocês. Ó, executar arquivo. Perceberam que quando eu mando executar o meu arquivo, primeiro ele abre aqui no canto da minha tela, ó. Ele sempre vai abrir aqui, ó. Se eu clico aqui para abrir um novo JFrame, ó, ele sempre vem abrindo aqui nessa posição. Talvez seja interessante ele fazer o quê? Não ele abrir assim no canto da tela, né? Mas ele abrir no centro da nossa tela. E aí a gente consegue configurar isso também, tá? Então vamos configurar isso para ele abrir no centro da tela. E outra coisa é que percebam o seguinte, ó. Se eu clico em cancelar, ele dá um this.dispose, né? Ó, clico no cancelar, this.dispose. Porém, se eu clico aqui no fechar, ó, o que vai acontecer, ó. Por mais que a minha aplicação esteja ainda criada aqui atrás, esteja aberta a minha página home aqui atrás, né, a minha tela home, se eu clico no fechar aqui do cadastro de autor, ó, clico no fechar, ele mata a minha aplicação por completo. Ele dá até aqui, ó, uma mensagem de que a aplicação foi encerrada, tá? Então não é essa característica que a gente quer. A gente só quer que a nossa aplicação feche de fato se nós clicarmos no fechar da tela principal. Mas no fechar das outras telinhas, nós não queremos isso, tá bom? Então, vamos configurar, vamos corrigir essa ação. É simples, tá? Aqui dentro de projeto, ó, na parte visual, se você vem aqui em propriedades, vai ter aqui uma propriedade, se eu não me engano, aqui no último item, aqui, ó, em código, então tem aqui, ó, você veio em propriedades, ele tem aqui, propriedades, vinculação, eventos e código, tá? Então, se você vier aqui em código, ele tem aqui alguma opção, deixa eu ver onde que é. Deixa eu ver se é aqui em código. Deixa eu ver se é aqui. Não é aqui. Deixa eu ver.
Deixa eu ver se é em eventos, não, vinculação. Só preciso me recordar aqui onde é, tá, turma? Peraí. Cadê? Center. Ele tem aqui a opção que a gente pode escolher a ação do quando a gente clica no botão fechar. Deixa eu achar aqui. Acho que... Olha o que aconteceu aqui, galera. Tô vacilando, né? Era aqui em código. Eu tinha quase certeza que era aqui em código, ó. Só que... O que aconteceu, ó? Eu tô com... a gente precisa prestar atenção nisso, ó. Tá vendo quem é que tá selecionado aqui, ó? Tá selecionado o meu botão, né? Então, eu vou clicar fora do meu botão, vou clicar aqui no meu frame, certo? Cliquei no meu frame, agora sim, se eu voltar aqui em propriedades, vai estar aqui, ó. Aqui em código mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele tem aqui algumas opções. E uma dessas opções é essa daqui, ó. Gerar centralizado. Então eu clico aqui, ó, para todo mundo, tá? Então eu já fiz isso daqui para minha página home, beleza? Já pedi para ele gerar centralizado. Vou fazer a mesma coisa aqui para a tela cadastro, ó. Vou vir na tela cadastro, clico aqui no meu frame, né? Venho aqui em propriedades e peço para ele gerar centralizado também, beleza? Então com isso daqui a gente já vai fazer com que ele gere centralizado. Agora, com relação... E isso é bacana que o que acontece, né? Ele já faz o cálculo do tamanho do monitor que está sendo exibido. E aí, a partir desse cálculo, ele já gera ali centralizado, tá? E aí, para aquela ação de não fechar, né, a aplicação quando a gente clica no X, deixa eu ver aqui... Aqui, ó, em propriedades, beleza? É a primeira opção aqui, ó. Lembrando que a gente tem que selecionar o form. Primeira opção aqui, ó, ela vem por padrão quando a gente cria como exit on close, tá? Então a gente não quer exit on close. A gente clica aqui na setinha, ó, e a gente tem aqui algumas outras opções. A gente tem a opção write, né, que é esconder. Temos aqui o exit on close, que é ele fecha a aplicação por inteiro. Temos aqui o nothing, né? Então é do nothing, então ele não faz nada. Então você vai clicar no X e ele não vai fazer nada, beleza? Temos aqui a opção dispose, que é o que nós queremos, né? Dispose então seria mata ali somente aquela tela, não fecha a aplicação por inteiro. Então vamos pôr um dispose para essa nossa tela de cadastro de autores, beleza? Bom, vamos executar de novo a home para a gente testar. Carregando ali a nossa home. Vamos lá. Opa, aí, ó. Já abriu a minha home centralizada. Aqui, ó. Beleza? Se eu clico em autores, ele já gera aqui a minha tela de autores centralizada. Beleza? Se eu clico no X agora, ó, ele só fecha a tela de cadastro de autores. Só dá um dispose aqui nela, ó. Tá? E aí a gente consegue corrigir aqueles pequenos probleminhas que tinha mostrado para vocês agora há pouco. Agora, se eu clico nesse X aqui, aí ele mata a minha aplicação, tá? O X só ali, né? O fechar só da minha tela principal. Então tá bom, turma. Já vimos aqui essa característica, né? Que dá para vocês irem fazendo essa situação aí. Partindo agora para a continuação da nossa parte de codificação, o que eu gostaria de fazer aqui com vocês? Vamos começar pelo nosso login, tá? Vamos fazer aqui um login, porque a mesma característica que eu vou utilizar para o login, eu vou utilizar lá para a minha parte de listagem de usuários, listagem de livros, listagem de editoras, listagem do que for, beleza? A mesma característica, né, a gente vai replicar para os demais itens. E essa é a ideia, né, que nem eu comentei com vocês. A ideia é que vocês vejam um exemplo, entendam e repliquem isso para praticar, beleza? Deixa eu só ligar aqui o meu carregador, que a bateria daqui a pouco vai parar. Então, peraí. Beleza, vamos lá? Então, o que eu vou iniciar fazendo aqui? Tudo bem? Eu vou começar fazendo o seguinte, galera. Eu vou criar aqui, ó, uma nova view. Beleza? Vou criar uma nova view. Um novo JFrame, né? Criar um novo JFrame. Vou chamá-lo de login. Certo? Chamar de login ele aqui. E aí esse meu login eu vou criá-lo aqui rapidamente. Sem muita personalização. Vou colocar aqui duas labels.
Beleza? Colocar aqui duas labels, colocar duas caixas de texto, né? Dois campos de texto aqui, ó. Um campo de texto, outro campo de texto. Minha label eu vou chamá-la de usuário, e o outro eu vou chamá-lo de senha, tá? Criar só mais uma label aqui, que eu vou colocar bem-vindo ao sistema Bibliotech. Legal? Então, ó, bem-vindo ao sistema Bibliotech. Então, uma personalizada aqui rapidinho, só para que vocês possam aí pegar gosto pela coisa e fazer o de vocês bacana também, ó. Então, coloca aqui centralizado, coloca aqui os nossos labels, as nossas caixas de texto. Então aqui vai ficar sem nada dentro da nossa caixa de texto, né? Então vou limpar aqui o conteúdo de dentro da caixa de texto, ó. Limpo o conteúdo daqui, limpo o conteúdo daqui também. Dá uma ampliada nessa caixa de texto, mais ou menos assim, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou colocar aqui do mesmo tamanho aqui, ó. Aqui acho que está do mesmo tamanho. Bom, galera, e aí vocês podem ajustar conforme o que vocês quiserem, né? Já comentei isso com vocês que o que manda é a criatividade, tá? Então temos aqui a nossa... ficou faltando só um botãozinho aqui, né? Logar. Então vamos pôr aqui o nosso botão logar aqui, ó. Alterar o texto dele. Cadê o texto dele? Coloca aqui logar. Beleza. Já havia comentado com vocês uma característica que a gente precisa tomar cuidado, né? Que é o quê? Principalmente para as caixas de texto, para as labels, na minha opinião, não se faz tão necessário assim. Mas principalmente para as caixas de texto é a gente editar o nome da variável, para a gente saber o que aquela caixa de texto representa. Eu vou chamar a minha caixa de texto aqui de txt usuário e a minha outra caixa de texto de txt senha. Beleza? Agora é código, certo? Então agora é código dentro do nosso botão logar. Bom, então dei 2 cliques no meu botão logar, ele me abriu isso daqui, certo? Beleza. O que nós precisamos fazer então para iniciar aqui o nosso login, né? Antes de eu criar até o código aqui da minha parte visual dentro do meu botão, eu acho melhor nós fazermos o quê? Eu acho melhor a gente já deixar a parte de back-end, digamos assim, né, construída. E o legal aqui de quando a gente está construindo uma aplicação desk é que você faz a parte de front-end e a parte de back-end tudo junto, né? Então isso que é o bacaninha também. Lá, por exemplo, em PW, vocês estão vendo a separação, né? Tem o back-end, que vocês cuidam em uma linguagem, tem o front-end, que vocês cuidam em outra, e aqui vocês cuidam tudo dentro da mesma, cuidam tanto do front como do back aqui dentro do NetBeans. Então, turma, eu vou fazer o seguinte, como eu falei para vocês, né? Assim como também no nosso cadastrar. O nosso cadastrar aqui, ó, o cadastrar, né? A gente chamou de adicionar, mas o adicionar, o alterar, nós precisávamos criar aqui, né, a parte de back-end, a parte que acessa o banco, a parte que faz os controles e tudo mais. E para o login é da mesma forma, beleza? Então aqui, ó, dentro do meu pacote DAO, vou criar um novo arquivo. No caso aqui vai ser uma classe Java, beleza? Então vou criar uma classe Java que eu vou chamá-la para manter o padrão DAO underline login. Beleza. E aí o que nós vamos precisar fazer dentro dessa nossa classe DAO underline login, né? Nós vamos precisar configurá-la, prepará-la para que ela acesse o nosso banco de dados aqui. Cadê o nosso banco de dados? Acesse o nosso banco de dados aqui, verifique os usuários que tem cadastrados lá dentro e aí, a partir dessa verificação, ele diga se a gente pode logar no sistema ou se nós não podemos logar no sistema, tá? E isso, né, vai acontecer, óbvio,
a partir das informações que nós tivermos lá dentro das nossas tabelas, ok? Então, um pouquinho diferente, né, lá do React, por exemplo, aonde eu dei uma introdução para vocês e falei, ó, turma, isso daqui serve para isso serve para aquilo. E aí agora quando a gente está construindo os nossos projetinhos, eu uso até uma certa referência e falo, galera, lembra que em determinada aula eu falei sobre array map, por exemplo, que ele faz isso e aquilo? Então, a gente está usando esse array map aqui para essa determinada situação. Estamos usando isso daqui para aquela outra determinada situação. Tá? Diferente lá do web, aqui algumas características nós vamos ver pela primeira vez. Tá? Então eu vou comentar com vocês, vou demonstrar como é que ela funciona. É importante que vocês entendam e repliquem nas próximas telas aí que vocês vão utilizar. Beleza? Então, a primeira característica que nós precisamos implementar aqui, ó, vamos pegar como base as nossas aulas anteriores, vamos dar uma olhada aqui na DAO autor e vamos ver o que a gente faz aqui, ó. Tá vendo que aqui a nossa DAO autor, ela precisa fazer o quê? Ela precisa primeiro fazer uma conexão com um banco de dados. Então, eu preciso criar aqui, ó, uma conexão com o meu banco de dados, né? Porque essa é a função da DAO, é acessar o banco, enviar e trazer respostas. Então, eu vou dar até um Ctrl C desse texto aqui, tá? Ctrl C, porque a gente codificou ele na aula passada, né? E vou dar, opa, não é aqui, é na DAO login, né? E aqui dentro da minha DAO login vou dar um Ctrl V, tá? O que nós estamos, não esqueçam das importações aqui, tá, turma? O que nós estamos fazendo? Estamos criando um objeto chamado minha conexão, tá? Esse objeto, ele é um novo objeto, ele é uma instância de uma classe chamada aqui, ó, Connection Factory, certo? Essa classe Connection Factory, ela é própria do Java, e dentro dessa classe Connection Factory, nós estamos utilizando esse método aqui, ó, getConnectionFactory. Na verdade, no Java ele tem essa classe aqui, ó, Connection Factory, porém a gente criou a nossa própria Connection Factory aqui também, né, ó. Então, percebam que eu estou instanciando aqui, ó, sabe essa nossa Connection Factory que nós criamos, onde a gente passou aqui o banco que a gente está acessando, o usuário, a senha e assim por diante. É ela que a gente está utilizando aqui, ó. Perfeito? E dentro da nossa Connection Factory, nós estamos criando aqui o método, nós estamos chamando, né, fazendo a chamada do método aqui, ó, getConnectionFactory, que foi o que nós programamos aqui também. Beleza? Então, primeiro é isso que a gente precisa fazer, criar a nossa conexão com o banco de dados. Agora que essa conexão com o banco de dados está criada, vamos dar de novo uma olhada lá na nossa DAO autor. Percebam o que a gente fez aqui, ó. A gente criou um método, certo? Um método para adicionar, um método para alterar e um método para o que for necessário. Então, não foge muito disso, tá? Vocês vão perceber que é meio que essas regrinhas aí, essa rotina, não foge muito disso. Então, agora eu vou criar um método, né? No nosso caso ali para o login, eu não quero adicionar. Eu quero fazer o quê? Eu quero buscar as informações e trazê-las para dentro do meu Java para eu ver se aquela informação é válida ou não, né? Então aqui, ó, vamos criar um método e o que tem de diferente? Tem de diferente que aqui nós criamos um método, ó, do tipo void. O que é um void mesmo, turma? Um void é um método que não tem retorno. Então ele não retorna nada, tá? Ele, no caso aqui do adiciona, ó, ele só envia, ele só manda lá a informação para o banco, né? Ele só insere lá. Nesse caso aqui, a gente não vai criar um método void. Por quê? Porque é o sentido inverso, né? Eu vou mandar uma informação para o banco, qual seria essa informação? Seria os dados de usuário e senha que foram informados na minha aplicação, mas eu preciso que o banco me mande uma resposta também. Beleza? Então essa resposta que o banco me manda, eu preciso recebê-la aqui, tá? Então não vai ser um método void. Ao invés de eu colocar aqui ó, um public void e vou chamar esse meu método chamar ele de consultar, beleza? Ao invés de eu fazer isso daqui, ó, criar um public void consultar, eu vou criar um public, ainda vai ser um public, beleza? Só que não vai ser void.
esse meu método aqui, ele vai retornar para mim um booleano, beleza? Por que um booleano? Porque ele vai retornar para mim se é verdadeiro ou se é falso as informações que eu mandei para o meu banco de dados, se elas existem lá ou se elas não existem, ok? Como eu disse aqui, ó, que agora ele retorna um booleano, então eu tenho que dizer, né? Ele está dando esse errinho aqui embaixo, ó, porque eu não tenho o retorno ainda. Então se eu colocar aqui um return, como tanto faz, colocar como false aqui por enquanto, ó. Só para vocês verem que o erro já some, tá? Óbvio que a gente não vai retornar um falso, né? A gente vai retornar uma determinada variável que vai fazer a verificação no nosso banco se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, por enquanto, o que vocês têm que saber é isso. A nossa DAO login, assim como todas as outras DAOs, ela vai fazer uma conexão com o banco de dados e aí dentro dela vai ter um método que vai realizar uma determinada ação. Ok? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou precisar receber aqui nesse meu método consultar, assim também, sempre pegando como referência aqui, ó, para vocês verem que não é nada muito abstrato do que o que a gente faz, do que o que a gente já fez, né? Ó. No nosso método adiciona, a gente recebeu aqui um objeto de autor como parâmetro, certo? Aqui no DAO login, eu até poderia receber um objeto também, contanto que eu tivesse criado uma model para login. Só que nós não criamos essa model para login. Então, ao invés de a gente instanciar um objeto, ao invés de a gente receber um objeto, nós podemos receber aqui duas variáveis, que é a minha variável do tipo string para login e a minha variável do tipo string para senha. Beleza? Eu vou receber duas variáveis que cada uma delas se refere, né, compete a cada um daqueles nossos txts. Ok? E o que nós vamos fazer aqui dentro? Ó, nós vamos fazer uma conexão, uma consulta lá no nosso banco. Beleza? Já que a gente vai até o nosso banco vai fazer uma consulta, é parecido com o React. Lá no React a gente tem quando a gente vai realizar uma ação no banco de dados, nós utilizamos uma promise, né? Então utilizamos lá um try catch, utilizamos um then, por exemplo. E aí, aqui não é muito diferente. Tanto é que se você olhar também de novo lá na DAO autor, você vai ver que quando a gente vai realizar uma ação no banco, nós utilizamos o try, beleza? E o que ele vai tentar, né? O que ele vai tentar fazer aqui dentro desse banco de dados? Ele vai realizar uma ação, que eu vou chamar aqui de SQL, essa minha ação, e vou dizer que ela é igual ao quê? Ó? Ela é igual a select usuário e senha na minha tabela usuários. Chama aqui, ó, tbl usuário. Beleza? Aonde, então isso daqui é tudo banco de dados. Ó, estou fazendo um select, pegando o usuário e a senha na minha tabela usuário, aonde, né, o usuário seja igual a uma interrogação, and senha seja igual a uma interrogação. Ok? Ó, percebam, lembra que eu falei para vocês, turma, que aquele monte de select que a gente está aprendendo, ele é super importante. Por quê? Porque nos nossos programas, de fato, né, por debaixo dos panos, embaixo de um determinado botão, ele vai estar realizando um determinado select. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um select, pedindo para selecionar o usuário e a senha lá na nossa TBL usuário, tá? Aonde o usuário seja igual a alguma coisa que eu não sei o que é ainda, porque isso daqui vai vir a partir da minha string, e que a senha seja igual a alguma coisa que eu não sei o que é ainda. Mesma coisa que nós fizemos aqui na nossa DAO autor, ó. Só que aqui foi o insert, né? Ó. Insert into na TBL autor, passamos os parâmetros, né? E aqui interrogação para todo mundo. Tá? E aí depois a gente tratou essas interrogações aqui embaixo. Percebam que é exatamente a mesma coisa, né? No nosso caso aqui, ó, eu só inverti a ordem, eu coloquei a minha string SQL dentro do try, mas não tem problema nenhum, tá? Como aqui eu só estou criando uma variável do tipo string, tanto faz se eu faço ela dentro do try ou se eu faço ela fora do try, não vai interferir em muita coisa. Aqui ele está dando erro porque eu criei o try sem o catch, né? Mas daqui a pouco a gente vai criar o catch.
E aí aqui, vamos dando sequência, tá? Não foge muito daquilo que a gente já fez anteriormente lá na nossa classe DAO. Então, eu vou criar aqui o meu prepare statements, beleza? Então, prepared statement, deixa eu ver se ele vai estar statement. Daqui a pouco ele vai aparecer ali para eu fazer a importação, ele não trouxe aqui ainda, mas já já ele traz a importação. Vou chamar ela de stms, tmt, lembrando que é o nome de uma variável, pode ser o nome que quiser. E vou dizer que ela é igual a uma minha conexão, ponto, um método chamado prepare statement. Aqui, ó. E aqui dentro eu passo a minha SQL. Exatamente igual, turma, exatamente igual ao que nós fizemos. Agora ele vai pedir para eu importar, quer ver? Criar classe. Não, não quero criar classe, eu quero fazer importação. Deixa eu digitar de novo para ver se ele traz a importação para mim. Prepare, agora sim. Olha lá. Agora ele trouxe a minha importação aqui automática, beleza? Eu poderia também, né, só ter digitado aqui importação, mas aí eu prefiro que ele traga automático para não correr risco de eu ter digitado nada de forma incorreta aí, tá? Então, aqui agora, ó, a gente só vai precisar fazer o quê? Deixa eu ver se ele trouxe java.sql, pronto, prepare statement, minha conexão.prepare statement. Deixa eu ver se aqui ele não trouxe errado depois, né, por causa da minha importação. Prepare statement, passando aqui uma string SQL. Por que você está reclamando aqui dessa string SQL? Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui, turma. Ah, beleza, beleza. Ele está reclamando ainda por causa do meu try catch. Então não tem problema. Ele está dizendo aqui, ó, que eu preciso, né, que eu preciso ter um tratamento de um SQL exception. Não tem problema. Daqui a pouco a gente já vai colocar esse restante de código que ele está reclamando. Deixa eu já colocar agora, vai para ele parar de reclamar. Ó. Então aqui ele está reclamando porque está faltando o nosso catch. Então vamos pôr aqui o nosso catch, tá? Exatamente igual, galera. Vocês vão perceber que é exatamente a mesma coisa, ó. Vou até dar um Ctrl C aqui, ó, para facilitar um pouquinho, para ir mais rápido. Trago aqui as minhas importações. Então aqui, ó, ele vai tentar realizar o que está aqui dentro. Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente tem que ter aqui o nosso catch. E o nosso catch faz o tratamento de erros, ok? Ele já parou de reclamar, ó. Ele estava reclamando por conta disso, porque ele não estava encontrando o restante do código. E assim como a gente fez lá no nosso cadastrar também, aqui é a mesma coisa, stmt.setString. E aí dentro desse meu setString, né, eu vou colocar as referências para cada uma das minhas interrogações. Então, para minha interrogação número 1, eu vou querer passar aqui a minha variável login. Tá? Vou até trocar, ao invés de login, eu vou chamar ela de usuário. E aqui eu vou chamar de usuário. O meu outro stmt, vou dar também um setString nele. E aí, para minha interrogação número 2, eu vou querer passar a senha. O que nós fizemos aqui? Ó? Nós pegamos as variáveis que a gente vai receber de usuário e senha e setamos, né, especificamos que o usuário vai entrar aqui no lugar da interrogação número 1 para concatenar com a nossa query e que senha vai entrar na nossa interrogação número 2 para concatenar com a nossa query ali também. Até então, nada de novidade. Para falar a verdade, nada de novidade até esse ponto aqui. Se vocês repararem, ó, se vocês tirarem um print dessa tela aqui agora e for comparar lá com a DAO autor, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Beleza? Porque é que nem eu falei para vocês, né? As coisas elas se assemelham muito. O que vai ser de diferente agora? Vai ser de diferente o seguinte. Aqui na nossa classe DAO autor, ó, a gente simplesmente veio aqui, mandou executar a query e depois fechou a nossa conexão, tá? Por quê? Porque que nem eu falei para vocês, porque eu só enviei as informações para o meu banco e não precisava receber nada como resposta. Aqui na nossa DAO login, agora vai ser diferente, né? Agora eu preciso preparar o meu código para receber essa resposta, tá? Então, essa resposta, ela vem através de uma propriedade chamada resultSet. Beleza? E o que esse result set ele faz? Então vou criar aqui, ó,
result_set, turma, ele é um tipo de um dado, tá? Da mesma forma que a gente criaria aqui uma variável, por exemplo, assim, ó, string nome. Da mesma forma que a gente criaria aqui uma variável chamada string nome, a gente vai criar uma variável, só que ela vai ser de um tipo chamado result_set. Aqui, ó. Tá? E por que eu fiz isso? Ó? Por que eu dei o Ctrl espaço, né? Então eu dou Ctrl espaço para ele me trazer as opções e eu dou um Enter. Porque eu não posso me esquecer que eu tenho que fazer a importação aqui em cima. Beleza? Se de repente você digitou na unha, não se esqueça de fazer as importações. Ó. Então estou importando aqui a minha classe Connection Factory. Estou importando aqui alguns métodos, né, lá do meu java.sql, que é o método connection, o prepare statements, o result_set, o SQL exception, que entra lá dentro do nosso try-catch, tá bom? Mas o NetBeans ele é bem amigável, então ele, de repente você digitou na unha e não trouxe a importação, ele vai trazer aqui um warning, né? Aí você clica nesse warning e ele tem lá a opção de trazer importação também. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de rs, beleza? Mesma coisa, percebe? Ó? Ao invés de eu criar uma variável do tipo string chamada nome, eu criei uma variável do tipo result_set chamada rs. RS eu escolhi porque é a abreviação de result_set, ok? Só o nome da variável. Mas eu poderia chamar ela de dados, por exemplo, que são os dados que vão retornar do meu banco. E aí o que essa minha variável result_set ela vai receber? Ó? Ela vai receber o retorno da minha query. Entende? Então, ao invés de eu só executar a minha query, eu vou executar a minha query e vou dizer que o retorno dela vai ser guardado dentro dessa minha variável. Como que eu faço isso? stmt.executeQuery. Ok? Então ele vai executar aqui a minha query, ó, e o resultado, né, o retorno dessa minha query, ele guarda dentro de result_set. Então ele vai selecionar isso daqui. Se de fato ele encontrar, então se de fato, ó, ele encontrou lá, ele fez um select no banco, se de fato ele encontrou um usuário e uma senha, de acordo com o usuário e a senha que a gente passou na nossa caixa de texto, ele vai retornar alguma coisa aqui para dentro, né? Se ele não encontrou nada, vai retornar vazio aqui dentro do meu result_set. Se ele encontrou alguma coisa, então ele não vai retornar vazio, ele vai retornar o que ele encontrou dentro desse meu result_set, tá bom? Agora entra questão de lógica, né? Já que o meu result_set está guardando alguma coisa, eu posso executar uma determinada lógica aqui. Qual que é essa determinada lógica que eu vou executar? Eu vou fazer uma verificação. Ó. Então, se o meu result_set, e aí eu dou aqui um ponto next nele, o que é esse meu ponto next? Esse meu ponto next é como se ele fosse um map. Lá no JavaScript a gente utiliza um map. Em outras linguagens a gente pode, até dentro do JavaScript também a gente pode executar um for each, né? Esse ponto next é como se fosse um dado desse daí também, é como se fosse um array loop, beleza? Então, o que ele vai nos permitir fazer? Ele vai, como se fosse um map lá, ele vai percorrer esse nosso result_set, certo? E aí, conforme ele vai percorrendo esse result_set, ele vai trazendo algum retorno ali. Então é como se ele verificasse como se ele verificasse o próximo, né? Ele vai percorrer todo o nosso result_set, como se fosse um for each mesmo, beleza? E aí, né? Então, se o nosso rs tiver um next, se ele tiver um próximo lá dentro dele, se ele conseguir ser percorrido, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma variável aqui no topo. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou criar uma variável aqui no topo para ser uma variável global, entre aspas, dentro dessa minha função. E essa minha variável ela vai ser aqui, ó, um boolean, beleza? Que eu vou chamá-la de autenticado. Autenticado. Então, ó, criei uma variável chamada autenticado aqui em cima, beleza? Que é ela que eu vou retornar aqui embaixo. Então, eu não vou mais retornar um falso. Eu vou retornar aqui um autenticado, que é a minha variável, ok? Então, eu vou fazer aqui a verificação. Ó. Se o meu rs tiver um next, então autenticado vai receber um true, beleza? Se não, autenticado vai receber um false. E aí, com isso, a gente
encerrou a nossa questão aqui do login. Ok? Percebam que ó, ele fez a conexão com o banco, ele executou essa nossa query. Se a nossa query tiver algum retorno, ele guardou aqui dentro do result set. E aí agora a gente simplesmente testou esse result set para verificar, né, se ele é válido ou não. Beleza? Bom, tudo isso dando certo, o que eu posso fazer aqui agora? Ó, tudo isso dando certo, eu posso simplesmente vir aqui agora e encerrar a minha conexão com o banco de dados. Da mesma forma que a gente fez lá no DAO autor, stmt.close, para não deixar a conexão com o banco aberta. Beleza? E aí funcionou tudo corretamente aqui, acredito eu, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a minha linha de raciocínio. Isso daqui, turma, é linha de raciocínio que eu apliquei, beleza? Mas você poderia ter aplicado uma linha de raciocínio diferente, por exemplo. É questão de lógica. O que vai pegar é mais daqui para cima, ó. Daqui para cima é mais questão da linguagem Java, beleza? Agora o que a gente implementa aqui é questão de lógica. Poderia verificar de outra forma, poderia inverter a minha lógica aqui, né? Dizendo que se ele não encontrasse nada, retornaria um false, se não ele retornaria um true, e assim por diante. Beleza? Então, finalizado aqui o nosso DAO login, ó. Então a gente já tem aqui o nosso DAO login com seu determinado método chamado consultar. O que vai ficar faltando aqui? Vai ficar faltando só a gente fazer o uso dele lá dentro da nossa interface visual, beleza? Ele já está, lembrem-se aqui, ó, o meu método consultar, ele vai me retornar um booleano, que é esse booleano que a gente colocou aqui, ó, esse autenticado. Então ele vai retornar true ou false para mim, beleza? Agora, só para a gente finalizar aí com o login funcionando nessa reta final, tá? Só para a gente finalizar essa aula aqui com o login funcionando, para não deixar pendente. Voltei aqui, ó, para onde que eu voltei? Ó? Voltei para dentro do meu botão logar, beleza? Então, ó, dentro do meu botão logar, eu vou aplicar aqui a lógica para fazer o quê? Para executar aquele meu consultar, da mesma forma que a gente utilizou para cadastrar, tá? Da mesma forma que a gente utilizou para cadastrar, a gente vai utilizar para o logar aqui agora. Então, pausem o vídeo nesse ponto e tentem executar aí por vocês mesmos, para ver se vocês estão pegando a mecânica, tá? É só você se basear lá pelo seu cadastrar do cadastro de autor. É basicamente a mesma regra. Pausa o vídeo aí e aí depois disso você dá sequência para visualizar aqui se deu certo, né? Mesmo que você não utilize a mesma lógica, mas se você conseguiu implementar aí e se você não conseguiu, para você ver como que foi utilizada aqui a mecânica. Beleza? Pausaram? Show de bola, parabéns aí. Acredito que vocês devem ter conseguido fazer. Mas vamos lá para a nossa resposta, ó. Então eu vou criar aqui, ó, dentro do meu botão do login, tá? Eu vou criar aqui duas strings. Vou chamar de usuário e vou dizer que essa minha string usuário, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual ao meu txt usuário que eu tinha criado ele, que eu tinha nomeado ele, né, desse jeito lá na minha interface visual, e para ele eu vou dar um getText. GetText. Exatamente da mesma forma com que a gente fez dentro do nosso cadastrar. E vou criar aqui uma outra variável, string senha, e vou dizer que ela é igual ao quê? Txt senha, ok? E dou um getText nela também. Beleza. Então, transformei aqui, ó, o valor do meu txt usuário e do meu txt senha armazenado dentro de duas variáveis. Beleza? Posso até fazer uma verificação aqui, ó. Vamos fazer uma verificação, ó. Então, da mesma forma que a gente fez a verificação lá, vamos fazer aqui, ó. Então, se usuário, né, se a nossa variável usuário aqui, ela estiver vazia, né, então a gente utilizou lá um equals para comparar texto. Lembra aqui, ó, vamos dar uma olhada lá na nossa cadastro de autor para ver se é isso mesmo, ó. Ah, a gente fez diferente aqui, ó. A gente comparou diretamente o nosso txt nome. Então vamos fazer da mesma forma, ó. Eu vou fazer de uma forma diferente, na verdade, tá? Vou fazer de uma forma diferente porque essa daqui vocês já viram, então vou mostrar uma forma diferente. Lá no nosso cadastro de autor, eu testei o quê? Eu testei diretamente o meu
txt, né? Então eu dei um getText no meu txt e usei a propriedade isEmpty nele, para verificar se ele estava vazio ou não. Aqui no nosso cenário aqui, ao invés de testar, eu poderia até fazer igual, poderia copiar isso daqui, ó, para cá e colocar aqui o isEmpty nele também, beleza? Para verificar se ele está vazio ou não. Mas vou mostrar uma abordagem diferente para vocês, que é quando eu quero testar uma variável do tipo string. Então, quando eu quero testar uma variável, né, do tipo string, eu não utilizo a propriedade isEmpty nela, por exemplo. Eu utilizo aqui a propriedade equals. Então, eu estou verificando aqui, ó, se o meu usuário, se ele é igual a vazio, por exemplo. Aí eu coloco aqui as aspas vazias, beleza? Ou se a minha variável senha também, ponto equals, for vazia. Então, ó, se o usuário for igual a vazio ou senha for igual a vazio, eu vou exibir aqui um JOptionPane para o meu usuário, JOptionPane, ponto showMessageDialog, show message dialog, beleza? Dizendo a mensagem que eu quiser. Dados não informados. Ok? Então, se o usuário estiver vazio, for igual a vazio, ou senha for igual a vazio, tá? E eu preferi fazer desse jeito aqui, para que vocês vejam também essa possibilidade. Ele exibe isso daqui para o usuário. Se não, else, ele vai fazer com que a gente chame, né, lá o nosso método consultar. Então, como que a gente faz mesmo, turma, para chamar o método de uma outra classe? Exatamente, parabéns. A gente instancia aquela classe. Então, a classe que eu quero instanciar é a classe DAO-login, né? Então, ó, vou instanciar aqui a minha classe DAO-login, beleza? Vou dar o nome do meu objeto como eu quiser, então vou chamar ele aqui, ó, de login. É o nome de um objeto. Então, vou instanciar ele aqui, ó, DAO-login. Não se esqueçam, tá, de trazer as importações aqui, ó. Tem que ter importação aqui. Ou você digitar na unha, beleza? Então, ó, se for válido, né, o que o cara digitou dentro de usuário e de senha, né, se ele tiver digitado algo diferente de vazio, ele vai instanciar um objeto da nossa DAO login, beleza? E esse objeto da nossa DAO login, o que nós podemos fazer? Nós podemos lembra que aqui, ó, a nossa DAO login, vamos dar uma olhada nela? A nossa DAO login ela vai retornar para a gente um booleano. Então, já que ela vai retornar para a gente um booleano, nós podemos fazer o seguinte, ó. Podemos vir aqui, criar uma variável do tipo booleano. Então, ó, vou chamar ela de resposta, que é a resposta que vai acontecer lá do nosso método, beleza? E digo que resposta, essa variável resposta é igual a quê? É igual a login.consultar. E aí eu tenho que passar aqui usuário e senha para ela. Que é o quê? Lembra lá que a gente codificou que o nosso método consultar ele está aguardando duas strings? Que é exatamente essas duas strings aqui, ó. A string de usuário e a string de senha. Tá? Então ele vai executar esse método aqui. E esse método ele tem uma resposta, ele tem um retorno de um booleano que vai cair aqui dentro de respostas. Beleza? Feito isso, agora é só a gente fazer uma seguinte verificação. Ó. Se resposta for igual a true, então se resposta for igual a true, o que eu posso fazer aqui? Ó? Resposta. Opa, escrevi errado. É resposta. Então, se resposta for igual a true, a gente pode dar uma mensagem lá, um JOptionPane, .showMessageDialog, informando para o nosso usuário aqui, ó, login efetuado com sucesso. Além de dar essa mensagem para o nosso usuário, nós podemos fazer o quê? Já que o login foi efetuado com sucesso, então vamos abrir a tela home, né? Então vamos abrir a nossa tela home, ó. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês para a gente fazer o que aqui, ó? Vamos dar aqui uma olhada na tela home.
Mesma coisa que a gente fez aqui, ó, para abrir a tela cadastro, lá dentro do clique do botão, a gente vai fazer para abrir a tela home, tá? Só que eu vou fazer diferente isso daqui, só para que vocês vejam uma outra possibilidade também. Não necessariamente eu preciso fazer isso desse jeito aqui, ó. Não necessariamente eu preciso fazer em duas linhas, de criar uma variável chamada tela cadastro, para depois eu pegar essa minha variável tela cadastro e dar um set visible nela. Eu posso simplificar isso, eu posso abreviar isso. Por quê? Porque a única funcionalidade que esse meu objeto está tendo é essa propriedade set visible aqui, certo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso instanciar o meu objeto, beleza? Então eu vou dar aqui, ó, um new home, porque foi assim que eu chamei lá a minha classe, beleza? Então eu dou aqui um new home e aí para ele eu aplico direto aqui a minha propriedade set visible, dizendo aqui, ó, que vai ser igual a true. Então percebam que eu simplifiquei, né? Eu simplesmente, ó, instanciei a minha classe home, dando um set visible true para ela. Eu não precisei instanciar e armazenar ela dentro de um objeto para depois chamar o meu objeto. Mas poderia ser feito dessa forma também, tá bom? Da mesma forma lá que vocês viram no exemplo anterior. E aí, além disso, né, já que ele abriu a minha tela de home, seria interessante eu falar o quê? This.dispose, dispose, para quem? Para minha tela de login. Então, estou na tela de login, ele vai abrir a tela home e fechar a tela login, beleza? E isso, né, se a resposta que a gente teve lá do nosso DAO for como true. Se a resposta não for como true, então a gente pode dar um JOptionPen para o nosso usuário. Confirme não. Peraí que eu digitei errado. Message dialog. Então a gente pode dar uma mensagem para o nosso usuário dizendo dados incorretos. Deixa eu apagar isso que veio aqui a mais. Ufa, acho que terminamos, galera. Vamos executar aqui só para a gente testar e aí eu dou uma última repassada com vocês. Tá? Então agora eu vou executar quem, ó? Ah, faltou só eu fazer um negócio, né? Já vamos mandar a nossa login abrir centralizada também, ó. Então venho aqui em propriedades, código e mando ele gerar centralizado, tá? E aí eu vou mandar ele executar agora a login, né? Agora a login que vai ser a nossa tela principal. Então eu vou colocar aqui, ó, um usuário, colocar aqui o João, por exemplo, com a senha 123 e vou mandar ele logar, ó. Deixa eu ver o que ele disse. Ah, a gente não tem uma tabela usuário lá dentro do nosso banco, né? Acho que a gente esqueceu de criar essa tabela usuário. Deixa eu criar aqui rapidinho, então. Só para a gente testar se está funcionando, ó. Então a gente está no banco Bibliotec. Deixa eu acessar aqui o banco Bibliotec. Deixa eu ver o que ele tem aqui dentro. Ele só tem a tabela de autor. E cabeção. Então vamos criar aqui rapidinho, ó. Deixa eu abrir aqui uma nova query. Vamos criar aqui, ó, rapidinho uma tabela. Então, create table. Chamei de tbl usuário. Disse que essa minha tabela usuário, ela vai ter aqui um ID usuário, sendo do tipo int, auto increment e uma primary key. Ela vai conter um usuário, sendo do tipo varchar, vou colocar aqui um varchar de 45, not null. Beleza? Criar uma tabelinha simples. Vai conter aqui uma senha, sendo do tipo varchar de 45 também, not null. Criar aqui essa minha tabelinha rapidinho. E aí eu já vou dar um insert aqui, ó. Insert into tbl usuário, passando usuário e senha com os values de
Pedro e a senha 123 arroba pro Pedro. Beleza? Vamos dar um select só para a gente ter certeza. Select asterístico from tbl usuário. E o Pedro tá aqui. Agora tem que dar certo, né? Pelo menos espero eu. Vamos fechar e rodar de novo? Rodar aqui a nossa login. Se eu colocar um usuário incorreto, que nem eu falei, ó, João123, logar, dados incorretos, beleza? Agora se eu passo Pedro123 arroba, logar, login efetuado com sucesso. Ah, eu coloquei na digitação lá, ao invés de eu colocar um option pane com show message dialog, eu acho que eu coloquei um confirm dialog. Tá, galera? Então, apareceu aquilo ali, ó, mas ele funcionou. Beleza? Deixa eu só corrigir isso daqui. Então, ó. Cadê? Aqui, ó. Coloquei um confirm dialog. Aí vocês viram que ele apareceu lá sim, não e cancelar? Na verdade, aqui não quero um confirm dialog. Eu quero um show message dialog. Esse aqui mesmo. Show message dialog. Executar de novo rapidinho aqui para a gente testar. Pedro 123 arroba login, ó. Logar, né? Login efetuado com sucesso. Ele abre a nossa tela de home. E aí aqui atrás, ó, percebam que ele fechou a outra, né? Ele deu um dispose na outra. Beleza, turma? E aí com isso, né, a gente consegue já deixar o nosso login criado aí. Beleza? Bom, hoje ficou um pouco extenso aí a nossa aula, mas eu espero que vocês consigam compreender, que vocês consigam praticar aí no de vocês, tá? Na próxima aula nós vamos fazer então o nosso listar e o nosso excluir, e por fim, depois a gente vai fazer o nosso atualizar e fechamos o CRUD com essa aplicaçãozinha completa 100% funcional, que inclusive, né, vocês podem usar como referência. De repente vai fazer um TCC de uma aplicação desk, já tem quase tudo aqui referenciado já de como fazer, né? Depois vocês vão precisar correr atrás só de, sei lá, gerar relatório em PDF, realizar backup na nuvem, essas coisas que a gente acaba não abordando em aula, mas pelo menos a aplicação em si já vai estar toda feita, né? Navegando entre telas, listando, cadastrando, excluindo e assim por diante, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido compreender aqui esse login, né? Tenham visto as características de criação aqui de uma telinha mais elaborada e tudo mais, né? Conforme eu falei para vocês, eu vou mandar um print da tela final que eu deixei aqui para essa nossa tela home aqui, né? Basicamente é só inserir mais alguns botões aqui e enviar os ícones para que vocês, se quiserem copiar e ter como referência, possam fazer isso. Mas o mais importante, turma, é que eu estou mostrando isso para vocês aqui nesse projetinho, tá? Porém, o mais interessante, o mais importante é que vocês já vão fazendo aqui como exemplo e já vão replicando lá no projeto que vocês estão fazendo em relação àquele projetinho em grupo, né, com um tema que foi sorteado na última aula, ok? Então é isso, uma boa noite para vocês e até a nossa próxima aula, galera.